Eita. Mais um feito nas brasas do inferno, como a gente diz aqui no Nordeste, viu? Esse tá quente. Bem, olá amigos, eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem, né? Estou gravando esse vídeo nessa manhã de sábado aqui, nessa manhã agradável, bem ensolarada aqui mais uma vez pela nossa divina janela, né? Quem está iluminando, fazendo a iluminação desse vídeo que vocês estão vendo agora. Eu gosto muito de gravar aqui nesse ambiente e curtindo, né, o inverno, né, da gente, que está sendo bem brando, bem educado, eu estou dizendo, sabe? Tá sendo muito bom para dormir, né? Você dormir naquele friozinho gostoso, né? E quando eu acordo aqui no sábado de manhã, tá essa tranquilidade, né? E essa iluminação aqui maravilhosa, né? Para gravar esses vídeos para vocês. Eu queria deixar um agradecimento aqui ao professor Eustáquio Presley, né, que está divulgando os nossos vídeos no seu canal, né? Eu quero muito agradecer ao professor Eustáquio, que no passado foi grande influência para mim também, né? Foi um dos que eu assistia, né? E se hoje eu estou aqui, é por causa dele também, viu? Assisti muitos vídeos dele no seu quadro, né, na sua lousa, explicando detalhadamente ali, mostrando as contradições da Bíblia, né, e corroborando com tudo aquilo que eu vinha vendo, né, ao que uns 20 anos atrás, mais ou menos, acho que por aí, o que eu via, né, e achava que era só eu quem estava vendo, né, e aí o professor Eustáquio foi um deles também, foi um dos que eu via dando aula, explicando didaticamente, né, como ele é professor, né, ele falava de uma forma bem didática, né, e sempre repetia, né, e aí eu digo, não, realmente eu estou certo, né, eu não estou vendo coisas, não, né, não estou interpretando errado as coisas que eu estou vendo na Bíblia, não, realmente existe, né, olha aí, mais um aí falando, né, e se eu estou aqui, hoje eu estou aqui, é, por influência dele também. Ele foi um dos colaboradores do Eustáquio. Então, professor Eustáquio, um abraço para o senhor, viu? Muito obrigado. Divulgue quanto o senhor quiser os vídeos da gente aqui no canal. Né? Para mim é uma honra, viu? Mas, assim, chegando ao tema do vídeo de hoje, né? Um título aí bem provocativo, né? A culpa é de Deus. Por que eu cheguei nessa conclusão? Já há algumas semanas que eu venho. Uma pergunta me veio à mente, né? Que seria mais ou menos assim: será que, mais uma vez aqui questionando e refletindo em cima do mito, eu quero deixar bem claro que eu não acredito, né? Acho que realmente isso é um mito, né? E eu venho aqui fazer esse esforço, né, para vocês, para mostrar as reflexões que eu tive em cima disso. Então, a pergunta que me veio há umas 2 semanas atrás, que eu já venho refletindo em cima desse tema, foi o seguinte: será que Deus vai colocar outra serpente no céu que os crentes almejam ir um dia? Esse céu que eles vivem pregando em praças públicas, nas igrejas, nas praças, nos ônibus, nos metrôs. Esse céu maravilhoso, esse lugar maravilhoso que a Bíblia diz que vai ter ruas de ouro e diamantes, né? E tudo vai ser perfeito, não vai existir mais pecado, todos vão viver sob a glória de Deus. Aí me veio essa pergunta: será que Deus vai colocar alguma serpente ou algum outro bicho ou alguma outra maneira de testar a obediência do homem ou do espírito, né? Seja lá como é que eles chamem, né? O ser incorruptível, né? Que ele vai colocar neste céu. Será que ele vai fazer o mesmo teste de obediência que ele fez com o casal lá no passado, né? Porque as circunstâncias seriam as mesmas, né? Um paraíso, um lugar perfeito, maravilhoso, né? Sem pecado, onde tudo gira maravilhosamente bem para suprir as necessidades do ser humano. Aí
Eu acredito que se a gente fizer uma pergunta dessa a qualquer religioso, qualquer crente, né, tenho certeza que ele vai responder que não vai. Deus não vai colocar. Mas eu até já fiz essa pergunta uma vez a uma pessoa da família, né? Que na pandemia eu debati muito com ela pelo WhatsApp e eu perguntei a ela, até em forma meio jocosa, brincalhona, né? Perguntei se Deus ia fazer mais uma pegadinha. Ela até se chateou comigo e disse que não. Só que eu não me aprofundei na época, né? Disse que não. Aí eu me questionei assim, por que não? Né? Por que Deus não faria novamente esse teste com as pessoas, né, que ele levou para o céu, né, para esse segundo paraíso, vamos dizer assim, né? Se ele fez esse teste lá no passado, né, ele sendo onisciente, a gente vê ali que era um teste de obediência, né? Ele colocou aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal para testar a obediência de um casal que ele havia acabado de criar, né? E por que não ele não faria do mesmo jeito? Como é então que ele ia saber que esses seres, né, que estão no céu seriam obedientes a ele por toda a eternidade, né? Como é que ele iria saber se ele não os testasse novamente, né? Partindo do princípio que não faz sentido isso, esse teste, já desde lá de Adão e Eva, né, por conta da onisciência de Deus, né? Deus sendo onisciente, ele não tinha nada que testar ninguém, porque ele já saberia qual seria o resultado, né? Antes mesmo de testar, ele sabia que Adão e Eva iam cair, né? Não iam passar no teste, né? E ainda mais colocando, né, o diabo, segundo já entra o cristianismo aí no mito, né? Que quem estava na cobra foi o diabo, né? Um diabo, um ser que já muito experiente, já vivia já há muito tempo, né? E influenciou, entrou na cobra e influenciou o casal a cair no erro, cair no pecado, né? Mesmo o casal estando vivendo sob condições de paraíso, condições maravilhosas, onde eles não trabalhavam, tudo Deus supria eles, né? E eles caíram, né? Como um patinho, né? Então, por que Deus não fazer o mesmo teste? Eu acredito que os crentes, eles vão responder que é porque Jesus já veio, já pagou pelos pecados, né? Então não há mais necessidade de se fazer um novo teste, né? Mas aí não responde porque a morte de um ser, de um homem, pagou, né? Isso não faz sentido nenhum. Essa morte de Jesus, pelo que se entende na Bíblia, foi apenas para aplacar a fúria de Deus, para Deus poder perdoar o ser humano, né, dos seus pecados, né? Houve necessidade do sacrifício do seu filho, né, de um homem, já que ele pedia nos tempos antigos, nos tempos de Moisés, né, nos tempos da lei, ele pedia sacrifício de animais, né, para a redenção dos pecados, purificação da alma, né, e tudo mais. Ele exigia, né, obediência e exigia o sacrifício de animais, né, e tinha essa parte do sacrifício também. Né? Era mais uma forma assim de, como se fosse para aplacar, como se fosse o lexotan de Deus, né? Para ele se acalmar e ele poder assim perdoar o homem e o homem seguir sua vida, né? Mas assim, que esse sacrifício foi para encerrar de vez, né, com a desobediência, como se fosse um remédio para a desobediência, né? Não foi, né? Porque partamos do princípio seguinte: se o homem tiver livre-arbítrio no céu, que ele almeja ir, né? E o céu tem as mesmas condições do paraíso de Adão e Eva, é, ele pode sim cair ele pode sim desobedecer, né? Desde que ele tenha personalidades diferentes, né? Mesmo assim sabendo que ele não precisa de mais nada, né? Adão e Eva também não precisava de nada. Eles tinham tudo nas mãos dele. Então é isso que o crente pode alegar. Não, mas ele não vai haver necessidade, porque todas as necessidades serão supridas pela glória de Deus, né? Então por que Deus não já fez isso, né? Deus não fazia isso no paraíso, lá em Adão não fazia. Então havia um desfalque aí, né? Havia uma diferença, né? Mas para mim, paraíso é paraíso, né? Céu é céu. O que tinha lá em Adão e Eva vai ter também no céu. Então, assim,
são as mesmas condições, né? O livre-arbítrio também, como tinha Adão e Eva, terá também os seres que vão para o céu, né? Senão serão robôs, né? Seriam como se fosse assim, Deus quisesse testar um liquidificador, né? E ele esperasse que o homem fizesse algo a mais do que o liquidificador faz, né? Jamais aconteceria, né? Você não pode querer testar uma desobediência de um liquidificador, né? Ou de uma máquina de lavar, vamos dizer assim, que ela faça além do que ela foi projetada, né? Somente lavar roupas ou o liquidificador processar alimentos, né? A pessoa, o liquidificador, você colocar lá uma banana, um leite para fazer uma vitamina e quando você abrir a tampa, tá lá um frango assado. Desobediência total do liquidificador, né? Nunca vai acontecer. Então é o livre-arbítrio, né? Que Deus deu, teoricamente Deus deu ao homem, né? Que faça com que ele tenha essa possibilidade dele errar, né? E tem sim também as diversas personalidades. A não ser que Deus tenha que fazer, a não ser que Deus faça todos iguais em personalidades, entende? Ninguém seja curioso a ponto de querer experimentar esse novo teste, porque o que houve lá em Adão e Eva foi o seguinte, foi a curiosidade, né? Houve o que? Uma necessidade, né? A serpente chegou para eles e disse, não, ele não vai morrer, você não vai morrer, né? E Deus disse isso porque no dia que fizeres isso serás iguais a ele. Então qual a necessidade de Adão e Eva querer ser igual a Deus, né? É porque eles viram que Deus tinha algo a mais do que ele. Deus sabia de coisa que ele não sabia, que eles não sabiam, né? E por isso, né? Olha que por isso, parece que eu falo acreditando mesmo no mito, né? Por isso, movidos pela curiosidade do ser, né? Eles foram provar de querer conhecer algo que eles não conheciam. Talvez eles estivessem já entediados lá do paraíso, que era sempre a mesma coisa, tudo muito fácil, né? Tudo que eles queriam estava em suas mãos, e aí eles quiseram alguma coisa a mais, como é da nossa natureza do ser humano, de sempre querer mais, né? Dessa nossa... a gente se sacia de uma coisa, mas está sempre querendo novas coisas, né? Então talvez eles tenham enxergado isso em Deus, né? E ficaram curiosos. Bom, eu quero realmente, né, ser igual a Ele, né? Porque ele é maior do que nós, né? Ele é forte, ele é poderoso, né? Talvez eles pensaram assim, ou foi a cobra que despertou isso neles. Então, no céu vai haver essas mesmas condições. Mesmo Deus suprindo com sua glória as necessidades, né, das pessoas lá, sempre Deus vai ser maior, né? Teoricamente, Deus vai ser maior do que qualquer um ser que esteja por lá, né? E eu acho que vai despertar essa curiosidade em alguém, né? Alguém vai querer, poxa, o ser humano é curioso, né? Eu queria saber como é que é Deus, como é que é ser Deus. Como eu mesmo tenho essa curiosidade. Eu não queria ser Deus, não, mas eu tenho essa curiosidade de saber, de entender, né, se isso fosse verdade, né? Como seria? Se eu tenho curiosidade de saber da minha origem, né? Da origem da vida do ser humano, por que eu não teria a curiosidade de saber a origem de Deus, né? Como Deus se tornou Deus, né? Como ele se formou Deus, como ele chegou a ser um Deus, né? Isso em algum momento, se eu fosse para o céu, isso ia despertar isso em mim, né? Talvez eu ficasse entediado, né? Da vida no céu e uma hora eu ia pensar assim, mas rapaz, Deus continua sendo grande, né? E como foi que ele se tornou grande, né? Talvez isso fosse um pecado, né? E assim, eu já ouvi uma resposta também de uma pessoa na internet dizendo que Deus não testaria mais o homem, né? Porque o homem já passou por tudo que a gente passou aqui, o sofrimento que a gente passa aqui na Terra, né? E o homem ele iria valorizar, mesmo que se Deus testasse, né? O homem iria valorizar o que ele passou aqui e não ia mais cair nesses testes. Então, assim, ele diz com isso que o teste que foi feito em Adão e Eva foi um teste injusto. É como se o professor
aplicasse a prova antes de ensinar a matéria, né? E exigir que o aluno tire nota boa e passe no final do ano. Então, seria a melhor oportunidade agora, né, de Deus testar sim o ser humano depois que ele passou, depois que ele realmente ele conheceu o bem e o mal, né, e o mal que o mal faz para os outros, né? Este seria o momento sim de Deus testar os seres humanos e por toda a eternidade, né? Porque eles estariam preparados, né? Cairiam, não sei por que motivo cairiam, né? Talvez, como eu disse a você, o motivo de quererem, né, que ser igual a Deus, de querer entender a Deus, né? Que Deus não tolera isso de jeito nenhum. Mas este seria o momento deles serem testados, não lá no passado, né? Em Adão e Eva, que não tinham experiência de vida nenhuma, não conheciam nada, né? E ainda carregavam a responsabilidade de toda a humanidade nas costas, né? O pecado que eles cometeram, que foi o pecado da desobediência, né? Causou tudo isso que a gente vem passando, esse sofrimento, segundo eles, né, gente? Segundo eles dizem, né? Então veja que se Deus realmente resolver fazer esse novo teste no céu, né, e colocar a responsabilidade de todos nas costas de cada um, ou seja, porque na época só tinha um casal, então ele colocou a responsabilidade nas costas do casal. Mas se vai um montão de gente para esse céu, se ele fizer, ele deve colocar a responsabilidade de todos nas costas de todos. Então, se um errar, se um não passar no teste, obviamente, seguindo a lógica, sem lógica, lá do Éden, tudo vai ruir novamente. Vai voltar ao que era, né? Eles vão voltar a viver uma vida num mundo cheio de pecados, né? Deus vai se enfurecer, porque Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. Então, se um deles cair, se uma das pessoas caírem novamente na tentação lá no céu, e Deus seguir a lógica que ele seguiu lá no paraíso, no Éden, né? Tudo vai voltar ao que era. E isso vai ser um ciclo eterno, né? Porque, como eu disse a vocês, a não ser que Deus transforme todos em um liquidificador, sem livre-arbítrio. Fazer somente o que o liquidificador faz, aquilo. Não ter a possibilidade, o chipzinho do livre-arbítrio, Deus retirar do cérebro das pessoas. Então, eu diria, a gente chega a um raciocínio lógico. Se ele quisesse assim, ele já o teria feito, né? Se ele quisesse que o homem não caísse na tentação, não errasse, não desobedecesse. Você vê que a Bíblia toda, a história da Bíblia toda é o homem desobedecendo, né? É Deus enfurecido porque o homem desobedece, ele escolhe as pessoas para serem dele, escolhem profetas, escolhem reis, escolhem juízes, e eles sempre caem. Eles sempre cometem um novo erro, sempre cometem um novo pecado, e Deus se enfurece. A Bíblia toda é assim. Deus exigindo a obediência dos homens, né? E os homens no começo até obedecem, mas depois eles caem. Por algum motivo eles caem, né? Então, se no céu vai haver essas condições deles não caírem, né, é porque Deus já sabia que condições seriam essas, né? E aí a gente vem com a pergunta: por que ele não fez já desde o princípio essa fórmula, né? Ele já não aplicou essa fórmula de sucesso já no princípio, né? Não faz sentido, né? Aquela história que eu falei do homem valorizar, de agora ele conhecer o bem e o mal, e é por isso que ele não vai mais cair. Então Deus seria injusto lá atrás com Adão e Eva. E não era o momento dele ter feito o teste com Adão e Eva. Era para ele ter criado o mundo, criado a vida, o ser humano, e ó, virem-se. Vamos ver no que vai dar, né? Vocês vão se virar, né? E de acordo com o andar da carruagem, o que acontecer é que eu vou testar vocês, né? Mas não foi assim. Então, a gente chega à conclusão de que foi um teste injusto, né?
E que realmente a culpa de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo foi de Deus, né? Deus não tinha nada que colocar aquela serpente no paraíso para fazer esse teste com Adão e Eva, né? Como eu já disse, se ele não fizer no céu, né, que as pessoas almejam ir, é porque ele sabe, né, que alguém vai cair. Então ele seria totalmente injusto, né, de ter feito o que fez e não fazer agora. Espero que vocês tenham compreendido meu raciocínio. Eu acho que falei tudo, né? E queria saber de vocês aí nos comentários, né? Deixem alguns comentários se vocês entenderam o raciocínio, se realmente vocês já haviam pensado sobre isso, né? Se realmente faz sentido isso que eu acabei de falar para vocês, eu gosto muito de ter esse feedback com vocês, né? E se houver mais alguma coisa, eu pretendo fazer algumas entrevistas de rua com crentes, né, para saber se realmente Deus vai fazer esse teste novamente. E vou mostrar para vocês aqui a resposta deles e vou fazer comentários, viu? Se tudo der certo, eu vou fazer essas entrevistas, né, para a gente ouvir da boca deles, né, o que eles têm a dizer sobre isso. Eu peço a todos que, se gostaram do vídeo, deixem um like, né, para ajudar na divulgação, né, na propagação desse vídeo pelo YouTube. Né, peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal, se acharam interessantes, né, se inscrevam, façam parte da nossa comunidade, né, e nos ajude a ter vídeos mais legais sobre isso, né, que ensinem as pessoas a refletir. Eu tenho visto pessoas que assistem meus vídeos, né, dizerem que, rapaz, eu nunca tinha pensado sobre isso. Realmente, né, você nunca vai conseguir pensar o que o outro pensa. Muitas vezes a gente pensa igual, né, tem pensamentos iguais, mas sempre vai ter um diferenciamento, né, uma diferenciação. Né, um vai pensar algo que você não pensou, e assim a gente vai ajudando, né, ajudando ao outro na reflexão. E talvez vocês assistindo um vídeo como esse já tenham uma reflexão que eu não tive, já aconteceu, acontece também. As pessoas colocam aí no comentário coisas que eu não refleti, né? E eu acho isso maravilhoso, né? Como se fosse um somatório, né, de reflexões, né? Que aguça, o que eu falo aqui aguça o pensamento do outro, né? E o outro vem, joga para cá, e é muito bom essa troca, né? Esse feedback, né? De reflexões. E a gente só tem a crescer, a engrandecer como pessoa, intelectualmente também, né? Então eu acho que eu falei tudo, né, a vocês. Eu desejo a todos aí um bom final de semana. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.